começamos aqui nosso Treine o Sucesso. Sejam bem-vindos a todos que aí estão nos assistindo. Peço desculpa mais uma vez, eu gravei aí alguns vídeos falando sobre a gente não conseguiu fazer a transmissão ao vivo aí por questões que o canal é novo, a gente teve que pedir autorizações para o YouTube, mas vai dar tudo certo no próximo aí. Com isso, nós temos nosso entrevistado aqui, o Arlen Barros. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, amigo. Obrigado pelo convite. Por convite não só por estar aqui agora, né, mas para participar do projeto aí, que a gente vai conversar sobre isso também. É uma Com certeza. satisfação poder estar aqui, porque a gente vai falar de algo que comanda a nossa vida, né? Que é algo que é nosso chamado, que é algo que faz muito sentido pra gente, né? Compartilhar isso com todas as pessoas. Isso é mais gratificante ainda. Bola. Basicamente isso. A gente tem um propósito aí, tá, galera? De ter convidado aí o Juan, ter convidado o Arlen. Nós estamos com um projeto aí que nós vamos falar um pouquinho dele mais um pouco pra frente. Mas vamos começar diferente, né? Diferente nada, é praticamente sempre a mesma coisa. Vocês já estão cansados aí de saber, pra quem assistiu o Mazicast, que eu vou falar também sobre isso, tá? Mas quem é o Arlen Barros? Quais são a vida pessoal, se você quiser se apresentar, como que enfim, a sua vida, o que você faz, sua profissão, como que é, solteiro, casado, que tem gente que tem interesse, que eu já É. nos outros programas a gente já viu, enfim. Há um casamento aqui também? Já saiu, já pessoas interessadas, tá? Dependendo do papo, né? Dependendo do que a pessoa tá procurando, de repente um intelectual ali ou algo, né? Beleza, porque beleza não vai rolar, não. Humilde Mas é ainda, isso hein? aí, né? Mas assim, nesse momento não tô disponível, né? Então, o Arlen, ele é casado com a senhora Cássia Castro, pai da Isis, um bebezinho de 6 meses, tem agora com uma nova experiência de ser pai, né? Muito diferente. Eu, atualmente, eu trabalho com empresários, gestores, líderes, pessoas que, de alguma forma, estão buscando ser líderes da sua vida e do seu negócio, né? Então, tem bem focado nessa parte de trabalhar a liderança. Eu entendi um certo momento da minha vida em que, se eu não liderasse os meus pensamentos, as minhas emoções, meus comportamentos, eu não ia ter o resultado que eu queria ter, né? Os resultados que eu gostaria de ter diante de tudo que eu estava buscando fazer, né? Realizar. Então, aprender, buscar. Aí foi toda uma jornada, né? Já entrando um pouco dentro do histórico aí. Quem sou eu, né? Então, tem menos 15 anos que eu estou na área de desenvolvimento, de treinamentos. Eu Bacana. comecei. Tempinho bom. É um tempinho bom, né? E assim, foi muito engraçado porque eu, até um certo ponto da minha vida, eu não estudava, não lia, não fazia nada, né? Eu venho de uma área que é a área de marketing, a área de design, e eu estudei até um ponto, depois foi muita prática e parece que era muito natural. Então eu nunca me preocupei em ficar estudando, ficar aprendendo, eu fazia as coisas assim, muito no intuitivo, assim. E, Famoso autodidata, né? mas assim, sabe, era uma coisa muito tranquila que eu nem. Hoje eu fico pensando aqui, falo, cara, como que eu fazia aquelas coisas, né? Como que eu trabalhava sem ler um livro, sem ficar pesquisando e estudando, até porque na época não era tão forte assim conteúdo, é hoje internet, né? Não abria, não ficava na internet, abria, pesquisava ali algo e você estudava sobre aquilo. Não era assim. Pelo contrário, Era né? Era difícil demais exatamente. você buscar conteúdo, ter as informações que hoje é Ou era fácil. livro, ou era realmente você indo para um curso presencial ou algo assim, né? E aí eu sei que num certo tempo eu não curtia mesmo, não gostava. Mesmo, na verdade, também, assim. Tipo aqueles meninos. Eu acho que é o contrário do que você era, né? Que você, por exemplo, que era Ah, não, eu estudioso ou sempre fui não. estudioso. Então, eu era meio contrário. Eu era aquele. Enquanto você ficava na sala estudando e tal, eu tava na quadra jogando futebol. Ah, não. Então eu não. Eu era o famoso gordinho nerd que não É, gostava de esporte, não gostava quase nada, mas sempre tava ali procurando estudar, ver, porque, tipo assim, na época de colégio era Barça, né? Ficar lendo. Eu nunca gostei de ler livro.
Aham. Isso eu nunca gostei. Contos de fada, literatura, nunca gostei. Mas coisa para desenvolvimento pessoal, isso eu sempre busquei informação, como que foi, se conhecer, na verdade, né? Sempre busquei esse tipo de informações. Muito bom. Aí, então, assim, chegou um determinado momento, eu vou encurtar um pouquinho a minha história, assim, para não ficar um pouco longa. Só pegar um background de onde eu estou hoje, assim, o que aconteceu que tem a ver com o que eu faço hoje, sabe? E quando eu tava com meus negócios, eu comprei um outro negócio que tava falido. E, mas eu não sabia, né? Eu fui saber depois de 3 meses. E aí eu era Surprise, muito como se diz. inocente. E aí eu aproveitei e já perdi o que eu tinha, né? Pra poder pagar. Nossa. Só que assim, eu não sei da onde eu resolvi assumir dívida e trabalhar pra poder reconstruir. E aí, na minha estimativa, assim, de tempo, eu falei, cara, daqui uns 2 anos eu tô de volta no jeito que eu quero e tal, né? E demorou mais ou menos 8 meses pra mim estar num lugar, nem foi 8 meses, foram 6 meses, pra mim estar num lugar que eu tinha visualizado. No espaço, do jeito que eu queria. Quando eu entrei no lugar, sabe, como você entra num lugar que você tem uma expectativa muito grande, e aí você não sente nada. E Já aí, tive isso também. você entra assim, você fala assim, tá, eu achei que eu ia sentir alguma coisa diferente, porque foi eu que construí isso aqui, eu quis que isso fosse dessa forma, né? Eu pintei a visão desse negócio, mas eu não senti no meu coração que algo especial que eu gostaria de sentir. Mas beleza, eu fui, recuperei então eu tava com minha vida ali, digamos assim, muito boa, né? Aí depois de mais um pouco mais de um tempo, assim, depois de uns 4 meses ou 6 meses, assim, eu comecei a me questionar. E é uma coisa que eu nunca fiz, né? Nunca fazia, né? Nunca cheguei no ponto, né? Questionar, tipo, será que é isso a vida? Tipo Cara, eu assim, acho que é o auge quando a gente se questiona sobre é, isso, né? Hoje nem tanto, né? eu Que você queria me já viu questionar com que. isso se eu não tivesse o conhecimento com, sei lá, com 17, 18 anos, né? Sim, É diferente da minha filha, que ela já vai saber disso desde agora. Mas, tipo, se eu exato. soubesse disso antes, era diferente. Mas naquele Mas é aquele tempo, negócio, né? Você não teve alguém que ficou não. ali te. A gente aprendeu praticamente do zero. Exato. Tem muita ajuda. Claro, você já investiu bastante, que eu já sei um pouco sobre sua história. Já investiu em treinamentos, cursos, Uhum. para aperfeiçoar algumas Sim. falhas. E também agregar em outras coisas, né? E aí, o que acontece? Naquele momento que eu comecei a me questionar, eu comecei a buscar algumas coisas, né? Pra entender. Falei, peraí, tem 28, acho que era 28 anos, alguma coisa assim. Falei, peraí, deixa eu entender aqui se é isso mesmo. E aí, nas respostas, eu entendi que tudo que eu estava fazendo não era pra mim. Era pras pessoas. É Era pra minha ruim. família. Era pra todo mundo. Ah, Por pelo quê? menos é pra Não. família, né? Mas era tipo assim, ó. é, eu fazia as coisas para as pessoas ver que aquilo que elas estavam buscando, né, para ser aprovado por elas. Então, o que que é aprovação? É eu fazer algo que para mim não faz sentido, mas eu Mas preciso da aprovação da outra pessoa. Então, por exemplo, para minha família me ver com sucesso, aquilo ali, algumas coisas ali condizia para isso. Era a métrica. E aí, pessoal, aí eu comecei gente, a achar isso. calma aí, Wellington. Gente, isso Esse aí. já é um Quem conteúdo, ó. já começou já com as dicas, enfim. Quem acha que é isso, infelizmente não Não vamos tá entrar nisso certo, daí, né? porque é justamente o que eu tô trazendo esse ponto. Porque hoje é o que mais acontece com muitas pessoas, né? Sim, Elas estão deixando de fazer algumas coisas porque elas precisam de ter uma aprovação para que elas façam aquilo. sim. E às vezes nem sabe que é isso, né? Que é um bloqueio. E aí, quando eu comecei a tomar nota disso, quando eu comecei a tomar consciência, eu comecei a falar, peraí, tem alguma coisa errada, né? E eu fui buscar, olhar o que Tá acontecendo. peraí, preciso fazer uma Só um mudança. minutinho. Quando eu comecei a tomar essa consciência, eu fui atrás pra poder ver, peraí, tem alguma coisa acontecendo que não tá correto, né? E aí foi onde eu comecei minha jornada, o meu autoconhecimento, de eu começar a me conhecer e saber ali, de fato,
que era que eu precisava buscar, né? Que queria, talvez, ali, que isso também não era tão claro assim. E aí foi onde que foi a virada do jogo ali. Acho Se eu que puder falar, sabe? quando você vai passando as etapas da vida, né, que você começa a entender que você fala assim, poxa, é isso. Não é, eu não tenho que ficar agradando as pessoas, eu não tenho que simplesmente viver pelas pessoas. Sim, a gente veio, cada um tem a sua meta de vida e o porquê veio pro mundo, né? Mas eu acredito que a gente também tem que se conhecer e se valorizar. Com certeza. Não, mas é engraçado que essas palavras que eu tô falando aqui, naquela época eu não era tudo desconhecido. Somos Saber dois. que era aprovação, saber que eu tava buscando ser aprovado, saber que eu não, que não era o meu sonho, que poderia ser meu sonho mesmo, né? Sim, Mas não era. Então foi onde eu comecei. Falei, preciso entender. Então foi onde eu comecei a buscar. Né? Fui estudar, fui voltar a estudar novamente, fui buscar um novo caminho. entendi. Palavra, né? E aí daí pra frente foi só doideira. É o famoso só foi desafios, né? E os desafios melhores são que você aprende, põe em prática. Eu, eu, Põe em prática, é, reaprende. eu posso dizer assim, ó, é, o crescimento, né? Muita gente fala que crescimento dói, né? E aí, fico olhando pra minha filha, por exemplo, crescendo, né? Fico olhando, cara, como isso é incrível. É porque todo dia tem a dorzinha, tem, sabe, porque tá crescendo. Mas tem um amparo dos pais, né? Mas Diferente. assim, por que que eu tô contando isso? Por onde eu quero levar isso, né? Porque eu não tinha dor antes. Eu não tinha dor antes. Antes Como? de eu tomar consciência, eu não tinha dor. Como? Porque eu não tava crescendo. Não, mas você tinha dor que, tipo, poxa, o que que eu Não, tô então, fazendo? antes de eu começar a tomar consciência de que, tipo, peraí, será que é isso? A vida? Será Ah, que se resume que você só tava antes vivendo. eu só tava vivendo? Infelizmente, a Tinha grande uma maioria faz isso, zona né? de conforto e as coisas que eu fazia repetidamente era pra mim simplesmente me encher de dopamina, me encher de prazeres momentâneos que não ia me levar pra lugar nenhum. Inclusive, esse programa aqui que a gente tá desenvolvendo é pra você que tá passando por isso, tá? Na zona de conforto. Não tô contando isso aqui à toa, não. Mas é porque muitas vezes a gente se identifica com a história do outro pra que a gente possa olhar e falar, peraí, tem alguma coisa errada comigo aqui, eu posso olhar Sim, isso, né? sim. Então a gente costuma estudar bastante história de pessoas de sucesso, é justamente isso, né? Não é à toa que é treino sucesso, né? Pra gente É, poder ver, teminha peraí. top. Então não é à toa que hoje eu pude ter vamos assim, a honra de ter aprendido muito sobre uma área da programação neurolinguística, por exemplo. E teve uma coisa que eu aprendi que foi essencial pra mim, que se eu puder falar assim, cara, o que eu levo pra minha vida o tempo todo, quase, é modelagem. Então, saber que qualquer resultado que eu quero, se eu, já alguém já teve. Alguém já tem aquele resultado. Então, isso encurta o meu caminho. Desse E aí é jeito. onde a gente entra que a importância que hoje a gente vê, né, de mentoria, de todas essas coisas que a gente faz. Porque, cara, você encurta às vezes 10 anos, né? De um tempo que você levaria pra aprender, pra experimentar, experienciar. E Sim, aí você encurta o caminho simplesmente tendo clareza do que você quer, sabendo um passo, um plano, tipo, quais são as próximas ações que eu vou fazer. E sim. quando eu tenho essa clareza, o que vai acontecer? Ah, agora é só fazer? Não Não é. mesmo. Que bom se fosse. Mas Né? aí é onde que eu chamo, né? Saber disso é um ponto. Qual que é um outro ponto? É Já saber que te vai ter. ajuda a passar pro próximo É. nível, vamos Esse é colocar. o primeiro marco, digamos assim, dentro da Sim. jornada. Mas porque esse ponto que eu quero te compartilhar agora, que eu acho que se a pessoa que tá assistindo aqui sair daqui só com isso já rolou. Já serve. Ou você quer contar isso depois, mais pra frente? Não, vamos conhecer um pouco, né? Eu acho que você está querendo conhecer mais, que aí começa a contar e já quer dar dica, já quer entregar tudo aí pra vocês. Calma, uai. Não, me veio aqui falando, não, beleza, porque eu ia entregar isso, porque eu falei assim, cara, é o que eu usei, inclusive, de uma forma que eu não sabia. É muito louco esse negócio. É, Eu, num certo tempo eu tava me conectado deixa assim essa de uma dica aí pro forma. pessoal, então, que tá assistindo a gente.
Já deixa essa dica, que senão depois a gente não volta e eles vão ficar cobrando. Não, mas isso tem isso é uma estratégia na comunicação, nas séries, nos filmes, sabe? É um Sim. loop. Começa a contar uma história, começa a contar alguma coisa, aí você para, vai no outro, aí você vai abrindo um monte de loop na mente. É por isso que as pessoas vão ficar interessadas. Eu vou contar mais pra frente. Depois você me lembra. Tá. E aí, se fosse só isso, tava bom, né? Mas tem esse segredinho. E quando a gente sabe que isso acontece, acabou. Porque se acontecer, só a gente resolver. Então, E aí, vamos cortar um pouquinho o Arlen, que o Arlen gosta de conversar, gente. Ele gosta. E, inclusive, quem quiser, ele faz mentoria, como ele disse. Até o Instagram dele aí, que vai deixar aí na descrição aí do YouTube. Lembrando vocês também que tá assistindo a gente, né? Curta, compartilha e ativa o sininho. Compartilha com a galera aí. Momento merchan. Mas enfim, como é a mentoria hoje do Arlen? Te cortando bem um pouquinho, mas falar um pouco como hoje você trabalha, como que você está fazendo. Eu sei um pouco sobre os seus projetos, como eu já disse, mas a galera não te conhece ou já te conhece, que estão vindo aqui, mas quer saber mais um pouco sobre esses seus projetos também. Que inclusive nós vamos contar o nosso também, né? bom, hoje, meu principal, digamos assim, produto, vamos colocar assim, do meu negócio, né? É a mentoria, porque a mentoria, ela, como eu falei, ela encurta esse caminho, né? E eu faço um trabalho que eu chamo de intervenção. E ela é como se fosse uma cirurgia bem no ponto onde que precisa. Então não é um conteúdo, não é uma aula, não é um treinamento, né? É ajudar a pessoa a realmente identificar aquilo que está acontecendo, que está paralisando ali, que não tá deixando ela ir para frente. Ou, às vezes, ela não tem nem clareza disso, é ajudar a clarear mesmo, né? E junto com ela ali, criar esse plano de ação para que ela possa executar e fazer. Para que ela tenha resultado. Costumo dizer o seguinte, muitas pessoas sabem o que quer, muitas pessoas sabem até como fazer. Mas o que que faz com que muitas pessoas, a maioria, não faça? Qual que é, o que tá ali o ponto? Qual que é a limitância, né? A palavra. Porque assim, ó, se você sabe o que você quer, tá muito claro pra você, se você até sabe como fazer, o que tá acontecendo ali pra você não ter resultados? É justamente não conseguir fazer. Certo? Por exemplo, vamos lá, eu sei que eu dei um nó. Sim, eu vou recapitular isso, ó. O que que faz uma pessoa que tá claro, às vezes o que ele quer, às vezes até ele sabe como fazer isso, mas não faz. Qual é o problema? É não fazer, certo? Sim. O principal. Sim. É onde ele É isso começa a aí. colocar muitas coisas na cabeça ali de é porque eu preciso disso, é porque eu preciso fazer aquilo e não sei o quê. Ele sempre vai arrumar desculpa pra não fazer, mesmo ele sabendo fazer, igual você disse, e mesmo ele sabendo o caminho a percorrer. Porque aí depois eu vou te falar de 3 perfis sobre isso. Mas é isso que tá. Independente das coisas que coloca na cabeça dele de impedimento ou não, o que falta é fazer. Sim. De alguma forma. Então é nisso que eu ajudo. Então essa é a minha especialidade. Digamos assim, é fazer o outro fazer, entende? É muito engraçado. Agora eu entendi uma coisa interna aqui, que ele fica, por que você não tá fazendo? Por quê? O que te falta? Agora faz sentido. Entendeu, né? Então, assim, Boa. eu falo que assim, é impossível você não ter resultado com a mentoria ou com algum trabalho que faz com a gente. Por quê? Por causa disso. A não ser que você chegue e fale assim, não quero. Ponto, eu resolvi que não quero isso aqui. Tá perfeito. Não faz sentido também a mentoria, Exatamente. Então, ou às vezes mudou alguma coisa, mas tipo, aquilo que tá claro e definido, aquilo que ele já sabe, ele vai ter resultado. Porque aquilo que impede ele de fazer, a gente já sabe. Então a gente tira da frente e ele consegue fazer. Então isso é o... Caramba, você conseguiu resumir de uma forma que deixou pulguinha atrás da orelha de todo mundo e interessante. Tipo assim, interessado mesmo em querer fazer. Bacana, parabéns. Mas é justamente isso. Hoje, bom, a gente sabe que cursos, conteúdos online, tudo é commodity. Vai virar tudo... Né, o que vai valer mais futuramente... Você sabe da estatística de curso online? Não, conta aí. Você que é comprador de curso online, saiba que você não aprende por osmose.
Uhum. 90% das pessoas que compram o curso online não faz. Ele faz Verdade. 1, 2 horas e não conclui. Nem continua. Tem gente que, inclusive, ele simplesmente compra o curso e fica lá. Infelizmente, né? Falou uma coisa muito boa, porque isso tem uma explicação, mas não pode falar num outro podcast. Que a gente vai Sim. falar da neurobiologia, da neurociência, tudo voltado para o comportamento. Porquê disso, né? Exatamente. Dar a resposta, o porquê. E acaba que a gente vai entender também e ajudar as pessoas que estão assistindo a gente. Me tornar, assim, especialista na parte comportamental, para entender, é justamente porque eu entendi que tudo é comportamento. Nossa vida é pautada por um padrão de comportamento. Tudo que eu faço em qualquer lugar, eu repito no outro, mesmo que seja inconsciente. Então, aquilo que eu faço na minha casa, eu faço no meu negócio, eu faço onde eu estou, só que de forma inconsciente. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que quando eu descobri isso, eu comecei a treinar em casa. Por que treinar em casa? Porque se eu soubesse que eu estava treinando em casa, lá de fora eu ia repetir aquilo. Verdade. Então, assim, ó, só pra você ver, besteira, e é uma coisa que até vira uma piada mesmo, e eu gosto de brincar isso, né? Eu gosto de falar isso porque é verdade, só que quando você trata isso como seriedade, não muda. Que é você colocar uma certa excelência na sua vida, fazer as coisas. Não é simplesmente fazer, mas é o qual excelente eu estou fazendo. E o excelente não significa que eu tenho que fazer do jeito que você acha que é excelente. Não. Significa que eu estou dando o melhor de mim. Exato. Se você sabe que você está dando o melhor de você, isso é o seu excelente. Você não está dando mais ainda, não está fazendo mais, é porque você ainda não sabe. Uma pergunta então. E para uma pessoa que é perfeccionista? Como trabalhar isso? O perfeccionista. Resumo. Senão Um você outro vai podcast vai aprofundar. ser legal pra gente falar sobre isso. Porque hoje eu já tenho uma tese diferente sobre perfeccionismo que eu entro nessa parte, né? Aham. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Porque, do por que a exemplo, gente- te cortando novamente. Perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Aham. Até certo ponto. A minha mente, antigamente era bem pior, hoje eu consegui trabalhar ela. Como que funciona? Tudo eu colocava desculpa aqui. Eu não consigo porque eu não tenho isso e não Isso. vou fazer. Ah, eu sou tímido. Eu era tímido pra caramba, eu não conseguia conversar, enfim, eu não conseguia nem fazer a gravação aqui igual a gente tá fazendo. Claro que eu fiz alguns insights, fiz alguns treinamentos, participei pra ter essa melhoria. E tive mentores também que me ajudaram, agregaram um pouco na minha vida a respeito disso. Mas claro, depende sempre de mim. Querer mudar, ter essa atitude. Beleza. Por que estou te fazendo essa pergunta? Eu como perfeccionista, ao passado, não ao presente e futuro, eu deixava muito de fazer as coisas por causa dessa desculpa. Que eu falo que é a procrastinação, que é a desculpa. Eu vi que, mesmo eu não tendo certo conhecimento, porque eu sou muito técnico, eu gosto de aprender para depois executar, eu tive que tirar um pouquinho esse lado meu e entrar fazendo. Beleza, aí entra, eu nunca tô satisfeito, eu sempre quero melhorar, quero sempre melhorar. Isso faz parte da vida. Vou deixar com você que senão eu concluo. Não, mas é legal, essa parte sua aí vem muito da parte de ressignificação. Então, que é uma forma mais simplista de olhar pra isso. Sim, Em vez dessa profundidade de olhar essa parte neural, de olhar pra isso, é olhar na parte científica. Porque, por exemplo, aquilo que você quer, né, aquilo que às vezes você tá colocando como desculpa pra não fazer porque tá faltando isso ou aquilo, é válido até o momento em que você sabe, você tem a visão do que é perfeito, daquilo que você gostaria que acontecesse. Só que é o seguinte, existe um caminho entre o momento que você tá e o momento desejado. Então, o que eu quero mostrar pra você? Porque, inclusive, essa é uma das coisas que, na minha primeira sessão, quando eu faço, é a primeira coisa que a gente faz. É descobrir o momento atual e o momento desejado. Porque se eu não sei o momento desejado, se eu não tenho essa fotografia muito clara, se eu não tenho isso muito bem trabalhado, aqui eu não consigo criar essa ponte. Vamos é o colocar famoso, assim, né? se eu não sei quem eu sou, como eu vou saber o que eu vou ser? Também, Basicamente. sim. E aí, nessa parte do perfeccionismo, que eu também sofro, porque não é que você não vai deixar de sofrer. Porque se você fosse te perguntar aqui agora como que você gostaria que isso aqui tivesse acontecendo, você ia falar, tipo, eu gostaria que tivesse ali, não sei o quê. Ou isso aqui fosse assim. Nem fala. Então, por quê? Só que
você tá fazendo. Sim. Mas aí, se você for ver o resultado final, agora se a gente for olhar assim de uma forma. Tô falando assim muito simples, tá? Muito simples. Se a gente for olhar assim, ó, as pessoas que estão olhando, tá chegando um áudio bom. Tá? Que pra isso aqui é o mais importante. E tá. E tem Queira ou uma que não, imagem bacana. tá a imagem que seja mais ou menos, mas tá, aqui nesse caso, tá a imagem tá boa. Pra elas, isso não faz sentido nenhum o que tá na sua cabeça. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, mas aí tá com você. É a Só que dica, aí hein? você não faz, porque o que tá na sua cabeça, você acha que tem que ser assim pras pessoas. Só que é igual você olhar pro palco dos outros. Sim. Eu ia falar agora, que é tipo, a minha criação, eu fui. Eu tinha que ser o melhor, tinha que ser o melhor, tinha que ser o melhor. E vou esperar o fulano falar disso, eu vou. Você não pode ver o fulano, o ciclano falar e tal. Então criou esse bloqueio em mim. Uhum. Então eu criei o perfeccionismo por causa desse bloqueio. O que, que o povo vai falar de mim? O que, que eu vou me apresentar? Eu tive que quebrar isso. Só que quando a gente começa a entender de bloqueios, que todos nós temos, Que é outra etapa, né? exatamente, só que isso que você acabou de falar é também de querer aprovação. Sim. Nem é tanto de perfeccionismo. Porque o É mais perfeccionismo aprovação é mais do que- aprovação. Porque vocês falam, não fala nada disso pra você e fala assim, você pode fazer assim. Você pode ir assim. E você tem essa aprovação ali pra uma autoridade que vem ali do seu meio familiar. Essa é uma diferença, entende? Sim. Então, assim, o perfeccionismo, às vezes, ele vai te atrapalhar nesse sentido. Mas tem uma coisa muito legal que eu faço ainda, porque eu falei pra você que agora que eu também sou perfeccionista, mas o que é ser perfeccionista? É tipo, é ter essa visão de crescimento. Eu tô aqui, mas não tô parado, eu quero mais. Sempre E mais. aí, se eu querer isso nesse momento atual que não tem como, aí, de repente, isso pode ser esse perfeccionismo que vai me atrapalhar. Mas aí você começa a fazer uma lista, tipo assim, por que você não tá fazendo? Aí você começa a fazer uma lista. A hora que acabar, o que sobra? A hora que acabar suas desculpas, o que vai sobrar? Exato. Vai sobrar a verdade. E aí Mas- você vai ter que lidar com a verdade. Que é difícil. E ninguém quer. E aí é onde que acontece o quê? Eu sempre vou prorrogando. Exato. Prorrogando. Então você já vai colocando ali no canto, é como se fosse uma sujeirinha que você vai limpando ali só aquele espaço, você vai jogando ali. E aí, enquanto você não dá todas as desculpas que você precisa dar pra você entender que, peraí, o que sobra aqui é verdade, eu vou encarar a verdade e ir, é onde nosso comportamento se perde. Então, isso é muito fantástico, porque se você... Isso que eu tô falando pra você, cara, é muito incrível. É uma coisinha muito simples, mas a partir do momento que você fala assim, peraí, essa é uma desculpa. Tudo Isso na é o que vida, eu tô meu fazendo. querido, é simples. O negócio é você saber os start pra isso. Você entender que você tem essa precisão ou não. E a melhor forma de você fazer isso é fazer pergunta pra você, né? É. Porque daí você fala Se assim, peraí, questionar. será que isso é verdade? Ou será que isso é uma criação da minha mente? E pra mim não fazer isso aqui, ou tem que ser assim mesmo, ou pode ser diferente? Ou isso é um começo? Ou em que fase que eu tô? Porque quando você começa a liberar sua mente pra isso, começa a ter esses questionamentos, aí é só alavancagem. E aí você não deixa mais as É um limite. desculpas vir, porque você já sabe desmotivar. avaliar. E além disso tudo, que a dica aí que o Arlen tá falando pra nós, claro, todo ser humano vive de fases também, né? Tem fases que tá tudo certo, tem fases que tá ruim, mas sempre manter o mais difícil para o ser humano. Não é pra mim, não é pro Arlen, não é pra você aí de casa. É pra todos. Persistência. Esse é o desafio que todo ser humano tem que passar. Persistência e continuidade. Existe duas coisas que eu vou falar em relação a isso aí que é bem bacana. E eu acho que nós vamos fugir do nosso Vai não. assunto. Ó, já que você abriu Eu esse loop, ficar vamos abrindo. fechar. Ó, você falou aí da parte de... Você falou você falou da... Repete o dia que você falou. Falei da parte da... Eita! Não, mas vamos lá. O que eu ia falar assim, Bugou. persistência. Persistência e continuidade. Isso, você falou da persistência. Sim. Persistência, existe uma mentalidade, que é o que a gente chama de mentalidade de crescimento, que inclusive foi estudado isso, que é o mindset de crescimento, que é a doutora Carol Dweck, cientista bem famosa nos Estados Unidos, e ela estudou isso daí. Então, a persistência, ela é diferente
Por exemplo, quem tem uma mentalidade de crescimento, ele usa a persistência como uma forma de conseguir. Quem tem uma mentalidade fixa, que é outra mentalidade, ao contrário, ele desiste quando ele acha algo difícil. Entende? O outro lado, ele persiste mesmo na dificuldade. Entende a diferença? Entendi. Eu faço um trabalho em cima desse estudo dela, eu criei a mentalidade vencedora. E o que acontece? A gente ressignifica a mente, fica mais fácil da gente. Porque tudo. Entender Você é inteligente. essas situações. Você é o cara que entende de computador. Sim. Certo? O computador, ele funciona como? Comando. Você manda um comando, ele abre. Você manda. Não é comando? Nossa mente também. Nossa mente foi modelada com o computador. O computador foi modelado com nossa baseado mente. no ser humano. Então, quando você pensa em algo, quando você fala algo, o que você está fazendo? Comando. Então, por exemplo, quando você manda um comando assim, ó, é difícil. Existe, culturalmente, na nossa vida, essa palavra tem um significado para o nosso cérebro. Qual é o significado? Se é difícil, é impossível. Se é impossível, não faça nada. Por quê? O que o cérebro quer? Economizar energia. Então, por que eu vou gastar energia com uma coisa que é impossível? Então, ele faz com que a pessoa não vá para frente. Agora, quando eu reprogramo a minha mente e troco a palavra difícil por exemplo, eu uso desafio. Quando eu falo assim, ó, é desafiador. A minha mente já entende. Ah, é desafiador? Não é impossível, significa que pode. Se pode, então, vamos embora lá. Sim. Então, assim, e aí, existe uma outra coisa que eu, aproveitando o gancho, que é de brasileiro isso. Certo. Então, eu acho que, já que eu falei nisso aqui, eu acho que pode ser, é uma crença brasileira. Não tem uma crença tipo assim, ó, brasileiro não desiste nunca? Sim. Isso é bom ou ruim? Até certo ponto é bom, mas se você for ver, depende da forma que você analisa, claro. É bom porque ele vai fazer até acontecer, mas aí entra a questão, ele vai vencer todos os desafios, como que vai ser, beleza. E ele é ruim que, se o negócio não é bom, por que ele não vai desistir? Sim. Porque assim, é quase automático quando você tem uma crença assim, você fala assim, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Né? Então isso virou uma crença. Crença, né? Sim. Entre aspas, essa crença, porque as pessoas falam, mas na prática não é. É automático. Sim, pois é, por isso que eu tô falando, é automático. Por isso que é uma crença automática de tipo assim, quando eu lhe falo, parece que é verdade. Uhum. Mas, e quando você leva isso pra verdade, é um problema. Por que é o problema? É exatamente o que você falou. Então, por exemplo, se eu compro um livro e porque aquele assunto eu preciso estudar e tô vendo. Aí eu começo a ler e tô vendo que não tem nada a ver. Mas eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, eu não posso desistir desse livro. Mas não é interessante não faz sentido pra você, por que você vai continuar? Eu começo um projeto, eu estou fazendo algo, mas é porque eu não posso desistir, porque existe uma questão de não poder desistir, porque senão você é julgado por desistência, por ser um Pela sociedade, as pessoas você desistir das coisas. Sim. Só que aí, o que acontece? Aí você vem de novo uma reprogramação. Que é, por exemplo, você não precisa desistir de nada, porque desistir, você só é desistente daquilo que faz sentido. Daquilo que é um propósito, daquilo que é algo maior que aquilo que você já sabe que faz sentido pra sua vida. Se você não fizer, você tá desistindo. Agora, aquilo que não faz sentido, você tem que largar. Então, você, em vez de desistir, você larga. Eu gosto nesse ponto que você tá falando, porque ele é muito extremista, querendo ou não, as pessoas podem até entender diferente aí. Eu gosto de pensar que, pra gente não ser tanto extremista, faz sempre uma autoanálise. Isso faz sentido? Eu esqueci agora que eu tô tentando lembrar. Existe um questionário que você faz e você se pergunta para ver se ele vai validar como aquilo é essencial para sua vida ou não. Se o que você está fazendo naquele o hobby ou a profissão, enfim, se ele é essencial para você, ele mesmo vai te responder. Só que eu não lembro o nome desse modelo que você faz. Mas sim. Vamos esquecer Mas é isso aí. Se eu não sei, eu vou explicar rapidinho. Vocês podem fazer o seguinte: faz 10 perguntas pra você e coloca na balança. Faz sentido pra você? Não faz? Como que é? Se deu empate, você tá com a decisão. Se caso deu a mais ou não, aí entra a observação sua, né? Acredito eu.
complementando isso aí, perfeito, tem uma forma que eu uso automático. Que é, por exemplo, se hoje eu coloco algumas métricas na minha vida para mim entender o caminho que eu tô e que eu preciso seguir. Sim. Então eu escolhi um caminho do crescimento. Então, se não faz parte, já não faz sentido. Entendeu? Então, por exemplo, se eu estou fazendo algo que Se não daqui a pouco agrega também. não agrega, não faz sentido. Então, essas coisas você já consegue mensurar no seu sentimento, da forma de você sentir, ou da forma de você tá vendo ali como às vezes pode ser uma resistência que está acontecendo ou algo. Então você começa já, quando você começa a tomar consciência de que você está fazendo algo que faz sentido, você começa a perceber naturalmente as coisas que não faz sentido. Só que aí você insiste às vezes, por quê? Porque às vezes você tá ali no grupo de, mais exemplo, às vezes você tá num grupo de amigos, e que aí você não quer deixar aquelas pessoas, mas você tá no outro nível e você não tem como. Ou você vai, ou você vai ficar ali. Só que pra você já não faz mais sentido ficar. Só que aí algum motivo você fica preso nisso. E é justamente, aí já não é mais, entende? Aí já não faz mais sentido pra mim. Agora é trabalhar isso. Eu não consigo sair, eu só ressignificar, ver, saber que as pessoas tá no... Você falou de fase. Foi isso. Então, saber que as pessoas têm fase. As pessoas têm fase. Então, quer dizer, fase é o fim? Não. Fase não é o fim. Então, a fase que você tá agora, sendo boa ou não, sendo no fundo do poço ou tá bem, ela é uma fase. Fase não é o seu fim. Fase não significa que você é aquilo. Você é na sua identidade. Porque quando você acredita que, fase sou eu sou assim, eu estou vivendo isso, você leva pra sua identidade. Isso não é você. Não é. Você é muito maior do que isso. Você tá passando aquele momento e não é você. É porque se a gente for colocar no nível de identidade, a gente é muito maior do que qualquer coisa que a gente tá fazendo. Segue pra frente, porque senão nós vamos entrar nesse assunto aqui. Não é a proposta. Gente, o cara é fera, né? Vamos falar então, querendo ou não, a gente já tá falando aí, dando dicas. O tema aqui escolhido pelo nosso querido entrevistado, Arlen Barros. Liderança empresarial, a gente já, tanto eu, tanto ele, já deu algumas dicas já nesse segmento. Então, querendo ou não, nós já pulamos algumas coisinhas, mas antes de continuar, que a gente já tá falando do tema, vamos falar sobre o nosso projeto? Bora. Concluir ele depois no final, deixar o povo com um pouquinho de pulguinha atrás da orelha? Vamos. Seguinte, pessoal. O Arlen, eu conheci ele já tem um tempo já. E eu sempre quis fazer o podcast e tudo mais. Enrolei, por isso que é uma coisa que a gente tá até conversando aqui, né? Eu enrolei 1 ano. Foi algumas travas que eu tinha, principalmente em falar em frente de câmera. Principalmente também em questão de a minha vida ser pública. Eu tive que fazer algumas coisas, enfim. Estamos aqui fazendo. Pensando nisso também, eu fiz aí uma série de 8 programas com o Mazicast. E agora, por que não o Mazicast? Eu já vou deixar isso bem claro para vocês que já me acompanham aí há um tempo, para entender. Eu vi que, igual pelo tema que o Arlen tá falando, a gente já tinha conversado antes, eu já tinha esse pensamento, e eu também trabalho já com algumas mentorias e consultorias aí para empresários. Eu vi que aquilo ali dava para evoluir. Então, por isso surgiu agora o Treino Sucesso. O nome é meio assim, pessoas já criticou, mas eu queria esse meio assim mesmo. O intuito disso é a gente criar e dar dicas para vocês diárias. Você que é empresário, você que é uma pessoa, um colaborador de alguma empresa, você que está desempregado, está passando dificuldade, está na bonança, eu quero que vocês somem conosco também. Dar dicas, interagir, quero saber como está a vida de vocês. A intenção, tanto minha e tanto desse garoto aqui, é ajudar vocês, tá? Então, por isso, a gente criou esse canal. No entanto que aqui no YouTube a gente vai trazer tanto o podcast, que vai vir eu, Juan Gonçalves, junto com o Arlen Barros. A gente vai entrevistar algumas pessoas que são do meio para dar dica para vocês, falando sobre dicas, comportamentos,
Vocês vão aprender muito. Então, é bem interessante. E, além disso, temos o Instagram também, que é o Treino Sucesso, que vai trazer para vocês aí sempre essas mensagens motivacionais, mensagens que para vocês se desafiarem, mensagens que vão te ajudar a alavancar a vida, como eu disse, pessoal e profissional, tá? Esse é o interesse tanto meu, tanto do nosso amigo aqui, o Arlen. Beleza? Vou deixar um pouco você falar também, que eu acho que eu falei tudo, né? Não, você já resumiu tudo, bora pra frente, é isso aí. Então é isso, galera. O Arlen topou esse desafio aqui junto comigo, para a gente entregar esses conteúdos para vocês. E o interesse nosso, sim, é ajudar o máximo possível. Logo, logo nós vamos lançar novas novidades. Quem está aí no nosso Instagram, se você não tá, entra lá, Treine o Sucesso, tá? E o nosso YouTube, @Treine o Sucesso. Como eu disse também, infelizmente a gente não entrou ao vivo, mas acredito que no próximo programa vai estar ao vivo, tá? Vai desculpando a gente aí. A questão, nós vamos ter novidades como blogs, detalhes. Mas vamos continuar aqui, que senão nós saímos do assunto. Liderança empresarial. Teminha top. Mas lembrando vocês, eu sou empresário, o Arlen é empresário. Você que não é empresário, isso aqui também serve para você. Porque essa parte de liderança, que o Arlen fala muito bem, vocês podem perceber que todas as dicas que ele deu aí servem para você. Tanto para a vida pessoal, tanto profissional. Tô errado? Nem um pouco. E é justamente isso, porque na verdade, compartilhando, cara, é muito engraçado, engraçado e incrível, como você vai fazer uma mentoria com um empresário, parece que você vai falar só de negócio. Não. Na verdade, por exemplo, eu tenho mentorados que a gente tá acabando uma mentoria, ou acabou uma mentoria, a gente nem falou de negócio. Idem. Geralmente nas minhas mentorias também eu quase não falo sobre o próprio negócio. A gente fala mais... A pessoa entende a importância dela trabalhar os pontos dela. Por quê? Porque, na verdade, o CNPJ atrás, quem comanda é o CPF. Então, por exemplo, se eu... por que é liderança empresarial? Liderança empresarial, na verdade, o empresarial é um segmento que a gente trabalha, na verdade, né? Olhando para negócio, com todas as estratégias que a gente trabalha. Mas o líder, quando a gente fala de liderança, a gente está falando, o primeiro passo para liderança é a autoliderança. É você saber liderar, é você conseguir se liderar seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos. Porque se você não tem autoliderança, como é que você vai liderar? Eu volto naquele assunto lá de, tipo, começa em casa. Então, se você não tem um autogoverno, se você não tem esse comando dentro de você de governar a sua própria vida, você pode ter certeza. Tudo que tá acontecendo seu ali é um padrão, por mais que você tá vendo alguns números, por mais que você tá vendo alguma coisa ali, digamos assim, mascarada ali, que parece que tá tudo bem, mas no final das contas, né, quando você tá com você mesmo, quando você tá separando principalmente a sua vida, porque não existe uma separação de vida pessoal e profissional, porque isso também foi uma coisa que, queira ou que não, foi criada em algum momento, não sei aonde ou com quem, mas se você for perceber bem, Sim. a nossa vida a gente é só um. Só. Tá? Então a gente tem áreas da nossa vida. Então, e quanto mais a gente estende elas, melhor. Então, por exemplo, se eu tenho um lifestyle, que é o que eu chamo de lifestyle no sentido, se eu tenho minha vida, que é meus hobbies, meu trabalho, minha vida pessoal, todas as minhas áreas envolvidas, como que é meu dia? Satisfatório. Você não vê que você... Às vezes eu fico sem graça quando a pessoa pergunta, e aí, trabalhando muito? Eu já não sei mais como responder isso. Fica aqui um questionamento, assim, como que eu responderia isso pra uma pessoa que chega? Porque a maioria chega e fala assim, e aí, trabalhando muito? Muito trabalho? Como é que tá? E tipo, eu não vejo mais como trabalho. Exato. E eu não tenho inclusive assim, até veio agora, assim, será que o pessoal não ajuda a gente? Como que você sai de uma pergunta dessa, né? Como que você fala hoje, né? Você trabalha com o que gosta, então não acaba não sendo um trabalho. Eu não Às vejo vezes, assim também, igual, eu perco não, ganho horas fazendo coisas que eu falo assim, caramba, eu trabalhei muito, não tô cansado, incrível, eu não canso, porque eu tô fazendo o que eu gosto. E tem outros dois públicos que falam assim, às vezes, você não trabalha não?
Que às vezes parece que você só tá de boa, né? E tem gente que fala assim, cara, você não tem vida, não? Você só trabalha? Exato. Então, assim, tem pra tudo, Alguns né? me perguntam, Mas, você só joga? Enfim. é. E aí, esse... Então, a liderança começa por aí. Conseguindo ter uma autoliderança. E aí, Querendo ou você não, é a também é muito base pra forte. você seguir tudo, né? Tanto vida pessoal e profissional. E assim, Deixa eu só te fazer uma pergunta que eu gosto dessa perguntinha. Qual que é a diferença de líder-chefe? Já que a gente tá falando sobre liderança empresarial, qual que é essa diferença? Você sabe? responder de uma forma diferente. Vou ver aqui agora uma metáfora. Por exemplo, chefe é como se você usasse sua força. Ó, vamos colocar assim, né? Sua força. Vamos colocar dessa forma, tá? Eu tô acabando de criar isso agora. Me veio isso aqui prontinho, assim. Eu não tinha falado isso ainda. Chefe é a força que eu uso no braço. Vamos colocar assim. É aquilo que o trabalho que eu tô fazendo braçal. Às vezes eu quero fazer no braço. Líder é inteligência. Vamos colocar dessa forma. Mas respondendo assim. Não sei se ficou legal isso. Ficou. É, inteligência versus forças. Porque o que eu falo assim pros empresários E hoje? dependendo da interpretação É. é chata, mas pra Porque assim, ó, mim, você hoje, por exemplo, a maioria dos empresários hoje está usando a força. Por exemplo, você quer atravessar um rio a nado. Sendo que já tem disponível motor, barco, exato. tem transatlântico, tem um monte de coisa disponível para você pegar e usar a inteligência para isso. Então, aí muitos estão insistindo em atravessar no braço. Então, quando você usa a força, digamos assim, que é o chefe, né? Achar que ser superior é o suficiente, né? Ter uma linha mais de mandar, de mandar executar porque é o cara ali, o dono na posição, isso é um braçal. É usar a força. Agora, se você conseguisse persuadir, se você conseguisse fazer com que a pessoa ela tomasse consciência de que aquilo é importante e ela se engajasse com o trabalho e se ela fizesse a ação só por causa que ela achou um monte de significado, isso é liderança. Falou tudo. Começou pra um lado, eu falei assim, calma, eu acho que eu vou falar. Mas é isso mesmo. É fazer a pessoa entender qual que é o seu objetivo e ela tomar aquele objetivo pra ela também. A gente como líder, a gente é responsável pelo resultado. Sim, Então, a partir do momento que eu assumo isso, aí agora cabe a mim ajudar as pessoas a trazer o resultado que eu quero. exato. Então, se eu ajudo elas a trazer os resultados, não é muito mais fácil? Com certeza. Então, se tem uma pessoa que está sentada ali trabalhando e ela, às vezes, não está com os números que eu preciso, o que acontece? A responsabilidade da pessoa é minha. Sou líder. A maioria vai jogar que as pessoas são... que é culpa das pessoas. Tá ali, não faz e não sei o que. Tal. Então, isso é muito cultural. Por isso que a gente usa um negócio chamado cultura empresarial. Sim. Porque quando eu implanto uma cultura de fazer com que as pessoas queiram crescer, queiram buscar desenvolvimento, queiram buscar treinamento, conhecimento, Detalhe, né? elas não param. E detalhe, a cultura é baseada em quem? No líder. Exatamente, são seus valores, seu propósito, aquilo que ele acredita, né? É diferente de você apenas criar lá, eu acho bonita essas palavras aqui de... Ah, eu vou copiar a E, cultura do e vou fulano lá colar e na vou colocar parede, aqui. e você pergunta, ele nem sabe o que que é. Exato. Por isso que eu falo assim, ó, uma das coisas mais chocantes que alguns empresários assim já passou por treinamento ou mentoria, eles têm é a descoberta de que, tipo, eles não estão vivendo, lá dentro não tá bom, a empresa não tá legal da forma como que eles querem, porque tem uma barreira que eles acreditam que eles não podem levar o que eles acreditam lá pra dentro. Então o que a gente faz? É destruir tudo que eles pegaram de fora e levar tudo que tá dentro deles lá pra dentro. Sabe, se você gosta dessa forma, se você gosta dessa cor, faz, experimenta, faz, usa o que você sente que você gosta. É seus valores. Se você tem um valor de família, coloca pessoas que não têm esse valor lá dentro, você acha que vai dar certo? Você acha Não. que no outro dia, se você trabalha num sábado, ou sei lá, numa sexta-feira, ou numa segunda, e aí você precisa de uma alta performance ali, e a pessoa ela tem outros valores que não é de família, ou que não é de negócio, mas o cara de repente gosta de, sei lá, né, da noite, ou de alguma coisa, ele vai passar uma noite, isso atrapalha a performance. Sim. Então, por exemplo, o seu colaborador é um atleta do seu negócio. Então, se eu não cuido da performance, se uma pessoa não curte saúde,
ela não curte cuidar da saúde. E aí? Então, se eu prego valor, por exemplo, tempo atrás eu estava com uma empresa que vendia saúde. E todos os colaboradores, nenhum tinha saúde. Aí fala assim, cara, como é que eu vendo Como saúde? que você vai vender o famoso? Como que você vai pregar uma coisa que você não faz? Exatamente. Então, a primeira ação foi o quê? Põe todo mundo pra cuidar da saúde. É o mínimo. Exatamente, porque ali você começa a ver a mudança na empresa. Só fazer isso. E aí você começa a entender. E aí você começa a cuidar mais, você começa a olhar as coisas. Então, assim, aí o que a gente tá falando, entende? A gente tá falando de negócio ou tá falando de vida? Vida. Entende? Então não é sobre negócio, nunca foi. Inclusive, eu já me desiludi em alguns treinamentos que eu participei e falava, não, você nesse treinamento você vai aprender a ser um grande empresário, tal, tal. Eu fiquei com tão a expectativa e falava sobre planejamento, que eu vi que eu tinha muita dificuldade em questão de planejamento. Fui lá, comprei aquele curso, participei dele. Melhor de tudo, gente, não tinha nada de planejamento. Mas me edificou tanto, 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 que eu entendi o que realmente eu precisava. Eu gosto de divulgar muito isso, que é um curso até do Sebrae, que é o Empretec. Ele mudou minha vida. Ele fez eu ter alguns starts que eu não tinha. Eu lia livro por ler. Mas é porque eu não entendia as coisas básicas da vida. Coisas que eu precisava que mudasse em mim. Eu sempre falava, não, tem que ser melhor, corrigir sempre meus erros. Por quê? Eu sempre fazia esses porquê, mas eu não tinha resposta. Conversava com um, conversava com outro, conversava ali e tal. Mas as pessoas sempre, a bolha que eu vivia, não tinha esse mesmo pensamento. Então eu estava naquele nível. Uhum. Quando eu fiz, eu conheci pessoas que estavam no nível acima do meu. Consequentemente, subi de nível. E nisso startou para ideias, falei assim, poxa, agora sim faz sentido os níveis que sempre estão falando. Porque pra mim, nível é porque eu tenho que andar com aqueles engravatados. Não, eu não gosto disso, eu sou mais jovial, eu gosto de andar mais desleixado e tal, na época. Mas não era isso. Era nível de conhecimento com coisas que são praticamente simples na nossa vida, mas a gente não entende. É onde tem as mudanças e as quebras de paradigmas. Tá legal. E aí é onde que eu busquei mais informação. Chegar do que a gente está falando até sobre hoje. Mas continuando. Mas é isso aí que você falou. Existe um mecanismo por trás de todas as ferramentas. Sempre. Né? Então, quer dizer, você precisa das ferramentas? É óbvio. Né? Não é um negócio. Como que você vai ter um negócio que você não tem? Você consegue até fazer, tal. Você consegue ainda fazer. Claro que consegue. É a mesma coisa. Eu vou pregar um prego nessa parede. Com a mão eu vou conseguir? Posso até conseguir. Vou me lesionar, vou machucar e tal. Mas com o martelo não vai ser mais fácil? É a mesma coisa. Exatamente. Então, o que eu falo assim, hoje eu tenho uma linha, por exemplo, eu tenho um treinamento de vendas, que eu chego e pergunto pro pessoal assim, vocês já participaram de um treinamento que não tem nenhuma ferramenta? E todo mundo fala assim, não, assim, então é a primeira vez. Porque, na verdade, eu vendo pra eles a ideia que eles vão ter. Entendi. Mas a ferramenta que eles vão ter é a principal que eles precisam. Exato. Que é o que pra faz eles. Então, sentido. imagina você ir pra um fronte de batalha. E você tem todo um armamento. Mas aí você não tem habilidade nenhuma pra quê? Pra que serve E aí, isso? a primeira coisa que vai acontecer lá quando você chega no front, leva um tiro na cara. Depende do tipo de guerra que você vai falar, mas sim. Sim. Então, assim, você vai levar. Entendeu? Porque, o que eu tô falando? Tô falando de emoção. Porque se você não tem a emoção correta pra lidar com algo que vai acontecer quando você tá aplicando as ferramentas, vai paralisar. E aí, o que adiantou a ferramenta? Quantas estratégias você conhece e não consegue usar? E te dá alguma coisa e você para. Você sabe como fazer, mas aí você mesmo assim não faz. No assunto a gente tava, né? Uhum. Você sabe como fazer, mas não faz. Mas tem alguma coisa que tá te paralisando, amigo. Entendeu? É começar a olhar pra isso. Entender o que te trava nisso. Por que você não faz? Volta o que você também falou. É se encher um pouco de porquês, né? Pra entender. Talvez não faz sentido, talvez ele acha, mas é por causa que a esposa quer, o pai quer que faz aquele desafio. Compartilhando com você um pouco, ó, aconteceu comigo recentemente, eu vendo uma ideia assim,
90% dos nossos resultados tá atrás dos palcos. 10% é o que tá lá, você vê lá na frente, o Que resultado, aparece. você entregando. Aquilo que você entrega lá é os 10%. 90%, 90% é a sua gestão, é o que você faz ali por trás. E eu caí numa via onde que eu tava mais preocupado com o palco do que por trás do palco. E aí o que aconteceu? Eu não tava conseguindo fazer, então eu tava preocupado. E aí, o que acontece? Eu tive que fazer todo um processo pra entender o que tá acontecendo e tal. Eu sei fazer porque eu não tô fazendo. Não consigo. É justamente o que eu tô falando acontece comigo. Sim. Então, se eu não tenho Geralmente esse. o famoso que eu prego também, eu estou vivenciando, Acontece. A então gente tem que vigiar o tempo todo. A gente tem que entender, justamente, né? E aí, e conversando dentro de uma mentoria, a pessoa tava. É muito bom isso, né? Porque a pessoa tava com problema mesmo, que você tava ali. Aí você vai e fala pra pessoa o que acontece, né? De repente sai assim. Aí você fala, putz, o que eu tô fazendo? Naquele mesmo momento, eu me ressignifiquei e no mesmo dia eu já você comecei teve a o fazer. start ali e começou. E aí, onde voltou todo o jogo, tal, assim, é muito incrível isso. Mas eu tava paralisado porque eu estava com uma outra coisa que eu tava colocando na frente, me doía fazer aquilo que eu tava fazendo porque eu não queria fazer, porque na minha crença não é pra você fazer isso. Tem que ser outra pessoa. Tem que arrumar alguém, mas não tava arrumando ninguém. Aí eu entrei nessa crise, né? E aí eu falei, cara, que A engraçado. crise emocional. Eu entrei no que todo mundo ali, no que eu ajudo É todo doido. mundo, mas eu preciso me ajudar, né? Mas foi Uhum. num trabalho que eu fui ajudado também. E aí eu fui, né, como você que também deve ter, eu tenho meus mentores, eu tenho as pessoas que trabalham comigo, que agora é a minha oportunidade de jogar, de falar, ó, não tô conseguindo isso e tal. E quando as pessoas estão fora do sistema, né, porque quando a gente tá dentro de um sistema, a Viver gente naquele não olha o que tá ciclo não acontecendo. consegue. Uhum. Então, quando a gente tá sendo ajudado, digamos assim, quando a gente tá num processo, as pessoas conseguem ver por fora do sistema. Exato. Então, consegue identificar ali as coisas que tá acontecendo que você não. É onde você liga. Então, por isso que é essa importância de você sempre estar acompanhamento que não. Eu vejo assim, pra mim nunca vai ter fim isso na vida. Não, não, não. Todo mês, sabe? É Porque sempre eu se sei que renovando, cada sempre se vez eu tô. renovando. Eu gosto até de falar que, por exemplo, questão de líder empresarial, ah, de negócio, na verdade, você tem que sempre estar à frente de tudo. Ah, mas você consegue? Não, esquece. Mas eu gosto de pôr meu cérebro pra pensar que eu tenho que sempre estar à frente de tudo. Por que isso? É uma forma que eu vejo que dá certo comigo. Como eu falei, eu sou muito técnico, eu gosto muito de estudar. E Uhum. eu entendi que isso faz sentido de sempre estar buscando. Qual que é a problemática disso? Como sempre tudo que te leva para uma coisa que dê certo, ele também pode te levar para dar errado. Ah, esse autoconhecimento que eu sempre quero, absorver, ele me faz procrastinar com outras coisas. Porque eu dedico muito tempo ao estudo em vez de praticá-lo. Então, eu estou ressignificando também isso na minha vida. Que é o quê? Eu começo um projeto, eu vou dar continuidade com ele com planejamento. Que é onde eu peguei e falei aí para vocês. A minha maior dificuldade era planejamento. Hoje é a maior facilidade que eu tenho. Não é muito difícil. A maior dificuldade hoje que eu tenho, por enquanto, é o que todo ser humano tem, que eu falei: persistência e continuidade. Mas isso é uma luta que a gente tem que viver, e viver, e viver, e viver. Então, liderança é isso. A gente se trabalhar primeiro, né? Pra gente poder conseguir. Porque. O princípio é esse. É. Não E adianta. tem uma coisa muito bacana, por exemplo, se você é líder, você tá lidando com pessoas, né? Tá liderando, pra ser um líder, às vezes você tá ali liderando pessoas. Time, alguém, ou do projeto, o que for. Então, qual que é a melhor forma de você conhecer as pessoas? Com elas. Além disso, também ajudando elas. Uma das melhores formas que eu descobri que conhecer sobre pessoas é justamente isso que a gente tudo tá falando. É. É eu me conhecendo. Por quê? Porque isso tudo que eu uso como estratégia pra mim, como conhecimento que eu vou adquirindo sobre o que eu gosto, quem eu sou, como que eu gosto, etc. É uma forma de eu entender como que as outras pessoas funcionam.
Se eu sei que tem emoções acontecendo, uma pessoa vai chegar em mim, ela vai chegar com as emoções dela, não com as minhas. Então eu tenho que entender, por exemplo, tipo, é seu, não é meu. E se eu não entender isso, eu pego e aí é onde acontece um conflito. Então, mas se eu sei que você está num estado emocional, eu vou te ajudar, em vez de confrontar, em vez de brigar, em vez de criar uma situação. Então, a melhor forma de você conhecer como lidar com pessoas é você vai lidar com suas emoções, E, seus consequentemente, pensamentos. você consegue também ajudar as outras pessoas. Por exemplo, o que a gente faz hoje, como mentores, a gente tem que estar muito bem conosco mesmo, porque eu já peguei situações mesmo que é luta. Questão de qual que é a luta? A pessoa estava deprimida, depressiva, os sócios não queriam mais mexer com o negócio, já estava cansado. Só que tinha significação para eles que eles gostavam daquilo. Mas por que que tava? E, tipo, pra entender, eu tive que escutar muita coisa. Que, se eu absorvesse, eu me afundava. Uhum. Aonde que tem conosco mesmo pra conseguir ajudar o próximo. E faz também sentido aí pra todos que estão aí nos assistindo, né? Assim, Ajudar sempre. o líder e uma liderança de trabalho tem um negócio que eu chamo de blindagem emocional. Exato. Você se blindar. Então existe um mecanismo pra gente se blindar disso. Então quando a gente começa a fazer, as coisas ficam um pouco diferentes. Não vou falar assim, nossa, é excelente, é o melhor, mas fica muito mais diferente porque você lida com as situações totalmente. Aí você começa a entender que circunstância, pessoas, nada que tá acontecendo fora de você é o problema. Exato. Então você não fica mais dependente, não depende da situação, etc. E Não fica você. dependente emocional. Como hoje essa nova geração, ela é muito dependente de emoções, né? Isso acaba ajudando também quando você entende. Poxa, eu tenho que me amar, mas eu também tenho que ajudar o próximo, independente do que seja. Mas a questão da blindagem, trabalhar isso não é uma coisa, pra mim não foi muito fácil fazer essa blindagem. Já fiz alguns métodos, deram certo, hoje eu consigo. Porque eu não consegui entender. Volto a falar. Eu sou técnico, eu tenho que entender o motivo. Sou de lógicas, né? Então eu tenho que entender a lógica pra mim colocar em prática. Senão, não vai. Mas eu falo assim, ó, cara, lógica, a razão e a emoção, elas têm que andar junto. Sempre. Não adianta você ter mais um e o menos o outro, ou achar que o outro, ou não, É o porque o equilíbrio. meu é assim, tem que ser melhor e tal. Eu já fui ao extremo nos dois. Então eu sofri cada um dessas etapas dos dois. Só que quando eu juntei os dois, ou quando eu entendi esse balanceamento, o que que acontece? É, a emoção tem uma coisa assim, ó, nosso comportamento, nossas ações, não existe nenhuma sem ser por uma emoção. Se não existe, é tudo emocional, mesmo a pessoa que é de lógica, de razão, fala assim, não, eu tomo uma decisão pela razão, tal, tal, não tem emoção. Tem. Então, só que quando ele trabalha a emoção, eu sinto muito, mas tem. Não, eu tô confirmando, Pois é, sim. tu falou assim, eu sinto muito pra Eu, quem é antes de... de entender isso, Só que entrar em conflito. qual que é o grande ponto pra quem é de razão, de lógica? E se ele usa a emoção joga informações, porque quem toma a decisão é a razão, É a mas razão. a emoção que move. Mas é a razão que toma a decisão. Só que quando ela tá com a emoção dando informação pra ela, não é mais certeiro, caso a tomada de decisão. Então, uma tomada de decisão, por exemplo, levando para esse lado, ela fica muito mais eficaz quando você tem esse equilíbrio. Você sabe como você se sente, sabe a emoção que você tem que sentir para que aquilo realmente confiar que aquilo é o caminho. Então, os pontos que você tem, números, as métricas, etc., fica muito mais resguardada para você seguir. Então, a emocional te dá informação para a razão e ela demora milésimo de segundo menos para tomar uma decisão E mais já rápido. segue. Doido. Não, e o interessante, o melhor de tudo tá falando sobre liderança empresarial. Que é basicamente o comportamento, né, do ser humano. Eu falei pra vocês aí. Independente se você é líder ou não, faz sentido pra você.
eu acredito que todo mundo quer ser líder, né? Ou não, né? Na verdade, a gente vive num momento na sociedade em que papéis estão se perdendo, né? Então, se você for ver bem, tem muita coisa acontecendo. E o que falta hoje, principalmente, por exemplo, eu vejo, assim, é um particular meu, lado que eu tenho, que é fazer com que os empresários acordem e virem líderes, porque eles não é líder nem no negócio deles. Tem muitos empresários que sequer mandam no negócio dele. Lidera mesmo. Então esse é a questão. É que você tem um negócio, mas você não é líder. Então você tem que começar a ser um líder do seu negócio. Então, olhando muito para, vamos colocar para, dando essa ênfase para liderança empresarial, é muito assumir a responsabilidade, porque ali a maioria, eu vou falar para você assim, ó, a gente faz muita pesquisa, a gente conversa com muitas pessoas, passa muita gente nos treinamentos e a maioria é sempre não é dele. Mas tá nas outras coisas, tá na circunstância, tá nas pessoas. O problema nunca tá nele. É o famoso terceirizar o problema, né? E aí, tipo, mas é porque eu não consigo encontrar as pessoas. Mas é porque tá assim, mas é porque não sei o que, é porque as pessoas não estão comprando. É o que mais escuta. Então, aí só que é o seguinte, essas pessoas que falam isso, o que acontece? Pode ter isso, não é que não tenha. Mas se você for pegar, que dia que não teve? Quando que não teve uma crise? Sim. Quando que não teve uma situação dessa? Presta atenção. É você que faz isso. É você que olha para a situação e cria uma nova situação. É você que cria um novo caminho. Se a situação não é a sua desejada, ou se está acontecendo coisa fora que você não tem controle, pega o que você tem controle e cria uma nova via. Cria novas formas de fazer. Só que isso é assumir. Então, senão eu vou ficar escravo. Não só a liderança também, né? Assumir a responsabilidade e seguir o caminho. Então, assim, o resultado é meu, independente do qual é o resultado. Dependendo do que você faça. Então, assim, assume isso, independente se o seu funcionário que fez errado e você quer culpar ele pra você sair. Não é eu que... O que tá acontecendo? O nome é meu. O negócio é meu. Tudo é meu, o resultado é meu. Se é negativo ou positivo, o resultado é eu, é consequência minha. Tô ali no front, na frente, liderando. Então, a partir do momento que eu assumo isso, eu assumo as rédeas e eu posso guiar. Mas se eu não fizer isso, eu vou continuar achando. Vamos ver se melhora esse governo agora, né? Vamos ver se melhora não sei o quê. Espera e nunca vira nada, porque a tomada de decisão não é esperar. É assumir essa responsabilidade. Então a gente tá falando de coisas muito difíceis. Sim. A gente tem que entender isso. Porque parece fácil quando você fala assim, né? É só assumir essa responsabilidade, tomar decisão, bababá. Mas assim, pra pessoa é muito desafiador. Muitas das vezes as pessoas também não sabem o que é esse assumir a responsabilidade. Gente, volto a falar aqui pra vocês. Assumir a responsabilidade eu quero entregar, eu também, como ele tem um chamado, o Arlen falou que tem um chamado, eu também tenho um chamado de entregar conteúdo e trazer soluções para as pessoas. Eu entendi que eu vim pro universo para isso. Ponto. Independente se isso vai me monetizar ou não. A questão cara, assumir a responsabilidade é o que eu acabei tô fazendo aqui com vocês. O Arlen também, a gente disponibilizou um tempo, a gente desenvolveu esse projeto aqui para entregar para vocês. Isso aqui é a responsabilidade da gente fazer. A gente assumiu a responsabilidade para vocês entender mais fácil. Mas beleza, vocês vão ganhar dinheiro com isso e tal. Não, a gente veio porque nós temos uma missão. Nossa missão é trazer conteúdo para vocês. A gente entendeu isso. Tem as formas que a gente vai ter de monetizar? Sim, vocês podem ter certeza. Porque, querendo ou não, né, Arlen? Tempo é dinheiro. O Arlen é casado. O melhor negócio é quando o dinheiro é consequência daquilo que você tá fazendo e entregando. Exato. O melhor negócio que tem. Faz porque ama. Você faz e o resto vai acontecer. Tem que fazer, você vai fazer, as estratégias tem que fazer, igual você Exato. Mas tipo assim, mas não era uma coisa que você queria fazer? Você queria fazer podcast? Não queria estar em casa de boa. Com certeza, gente, com certeza. Mas a gente vê, igual o Arlen falou, que ele tem o desafio que é transformar pessoas em líderes, e eu de trazer soluções e informações
para as pessoas, claro, eu tinha minhas crenças, assim como o Arlen teve as crenças dele. Como ele disse, foram 15 anos aí de luta, aprendizados, quebrou a cara, eu também. Eu sou desde 2008 que eu sou empresário, foi lutas e labutas, enfim. Teve momentos felizes? Com certeza. Teve momentos tristes? Com certeza. Quais que eu aprendi? Nos dois. Só que, a partir do momento que eu assumi a responsabilidade. O que eu quero falar pra vocês que estão assistindo a gente é: assumir a responsabilidade são coisas pequenas, são pequenos atos. É o fazer. Ah, eu quero... Já pensou você aquele que... Quero montar um meu negócio. Hoje eu vou começar, vou planejar e eu não sei como que é. Assiste esse canal aqui que a gente vai trazer essas informações pra vocês. Com o tempo vocês vão aprender certinho. Mas eu quero montar meu negócio. Quanto tempo você está querendo montar seu negócio? Eu quero aquele cargo de chefe. Eu quero aquele de gerente. O que você está fazendo? Qual que é a responsabilidade que você assumiu para você conseguir aquele cargo? Ah, mas é porque o fulano, não sei o quê. Esquece o seu universo que está vivendo em volta de você. Se você quer muito aquilo, se desafie. Crie objetivos, se planeje. Faça os porquês, que tanto o Arlen aqui eu tô falando. Crie os porquês, por que você quer aquilo. Entendeu? Fez sentido para você? Busca, persista, continue, veja e corre atrás. Idealize a primeira coisa que tem. É a palavra certa. Idealize o que você quer. Idealizou? Com certeza, se você se planejar... Eu falo muito em planejar, mas se você colocar em execução... Você vai vendo quais são os erros e acertos. Conforme você vai modelando, aí você vai criando um modelo para o que você quer alcançar. Coisas de vida. Tudo que você vai fazer na vida, primeiro, objetivo. Qual que é o seu objetivo? Por que você quer fazer aquilo? Segundo, eu coloco como planejamento. Mas o que seria esse planejamento que eu estou tanto falando? Planejar faz sentido ou não? É você mensurar se aquilo é alcançável ou não. É determinar quanto tempo aquilo pode acontecer ou não. É criar os planos A, B, C, como várias e várias pessoas ensinam aí. Isso eu chamo de planejamento. É o resumo disso tudo. Beleza. Planejou? Deu certo? Você viu que faz sentido? Ok. Põe em prática. Ah, mas me falta a condição financeira. Corre atrás de quem tem. E pode te ajudar, pode agregar com você. É assim que eu e esse cara aqui tá se unindo. Ah, é condição financeira? Não é isso, mas é questão de a gente está se desafiando aqui para estar ajudando vocês. Tá errado? Top, isso aí. E assim, pra não ficar... Para ir além, né? Eu acho que... Ai. Eu uso muito essa frase. Não, eu vou além. O povo me critica bastante, mas enfim, continue. Não, mas ir além significa o seguinte, ó. Acho que na prática, é como eu falei, é um desafio para todos. Com certeza. A gente entende isso. Porque parece às vezes que falar assim, do jeito que a gente fala, parece que vai dar certo só de falar isso, né? E não é. Igual, por exemplo, no nosso canal aqui, a gente precisa de seguidores. Clica aí, hein, gente, e se inscreva. Exatamente. Então, assim, qual que é a ação que você que tá assistindo agora, até agora, precisa fazer hoje? Precisa fazer agora, nesse exato momento? Sabe? Qual é a coisa principal que você precisa deixar que tá roubando sua energia para que você possa estar focando naquilo que você já tem clareza como objetivo? Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Eu esqueci desses pontos, né? Muito importante. Mas, assim, isso é ponto de ação, que é ação de imediato. Porque senão você só escuta algo e informação hoje... Eu vou contar isso no outro podcast. Mas informação... vou deixar um loop enorme. Informação não serve pra nada. No outro podcast eu vou contar sobre isso. Informação não serve pra nada. O que a gente tá fazendo aqui agora? A gente tá dando informação. Só que se ficar só na informação... Não vira nada. Não vai resolver. Entendeu? Então, assim, informação é o que mais tem. E a frase popular não é essa, né? É tudo. Não é? Não mesmo. Informação é tudo se você põe em prática, pratica. Então existe um caminho, que eu chamo caminho para sabedoria, que começa com a informação. E aí eu vou contar no próximo podcast. E aí você vai fazer o quê?
Cara, o primeiro ponto agora, o que tá te roubando energia? Quais são as coisas que não faz mais sentido para aquilo que você tem como objetivo na vida? Então, faz uma lista, é coisa simples. Então, tem uma coisa que me ajudou muito lá atrás, que eu uso até hoje, e que foi fazer 3 listas. Uma lista de tudo que eu tava fazendo na minha vida, uma lista de tudo. O que eu tô fazendo, sabe? Todas as áreas da minha vida, fiz uma lista inteira. Aí, uma segunda lista era tudo aquilo que eu tava fazendo da primeira lista, que eu não gostava, eu ia colocar na outra lista. Eu ia pegar tudo que eu não gostava e colocar na outra lista. Então ia ficar uma lista só de coisas que eu não gosto. E uma terceira lista, tudo que eu quero fazer que eu ainda não estou fazendo. Tudo que eu gostaria de estar fazendo, mas não estou fazendo. Quando você faz isso, você tem clareza do quê? De tudo que você está fazendo, de tudo que você não gosta e de tudo que você quer que você ainda não está fazendo. Aí quando você vai olhar para tudo isso, você começa a entender que, tipo, tem coisas que você não gosta, que você já pode largar, deixar. Tem coisas que você tá querendo fazer que tá muito perto de você fazer. Só que você consegue mensurar nisso. Na época eu não tinha essa ideia, eu só fiz as listas. E aí quando eu fiz a lista, eu guardei. 6 meses depois eu tava mudando de país. E achou. Achei a lista. Aí eu vou olhar a lista. Você não sabe que milagre. Eu nem precisei fazer nada, eu só precisei escrever. Porque pra minha mente ficou clara. E era o suficiente. Então, assim, seguinte, quando essas informações, o ato de escrever já é uma prática. Sim. O fato de ter guardado ela lá, de ter ficado olhando pra ela, não mudou nada. O importante foi ter tomado aquela consciência e ter escrevido pra fortalecer e falar, isso aqui é já ação. Quando foi feito isso, 6 meses depois eu peguei, falar pra você, tudo que tava na lista do que eu não gostava, eu não tava fazendo mais, já tinha um tempão. Tudo que eu tava na lista do que eu estava, que eu queria fazer, eu já estava fazendo. Parece um milagre, mas é tipo, a sua mente, grave isso que eu vou falar agora, que isso é muito importante, ó. A sua mente, ela te ajuda a direcionar você quando você dá clareza para o que você quer. Vou repetir. A sua mente, ela te direciona para um lugar. Aí, qual a alimentação que você tá dando para sua mente? O que você tá alimentando ela para que você vai para esse caminho? Entende? Então, se eu estou dando para ela coisas que tem a ver com meus objetivos, tem a ver com o meu crescimento, tem a ver com o que eu quero, ela vai ficar focada nisso, ela vai me ajudar a gastar energia com isso e me manter o foco. Se eu fico vendo coisas, sabe, fazendo coisas que não tem nada a ver com o meu crescimento, ela vai ficar tipo assim, vamos fazer mais disso? É gostosinho. A famosa economia de energia. Aí é uma dopamina, ela é um prazer pensa, que você fica buscando ali, nada. Entendeu? Então, assim, aí quando você começa a alimentar a sua mente para aquilo que você deseja que aconteça, sua mente ela vai te guiar. Ela vai te ajudar, ela não vai mais se esforçar. E aí, conforme você vai praticando e vai fazendo, vai comprovando. Então, é como se você pegasse uma nova crença que você vai criar, que você quer, e aí você fosse reforçando ela, porque ela vai... Como que uma crença é reforçada? Quando você comprova. Né? Inclusive, tem estudos que falam sobre isso, né? Existem determinados prazos que você tem que praticar para ele idealizar na sua mente. Para virar até uma rotina. Se a gente for ver bem, são os caminhos neurais, né? Neurais, isso. Então, por exemplo, imagina que você quer fazer uma grande mudança agora. Por que as pessoas não conseguem fazer uma mudança, fica só uma semana, às vezes 3 dias para fazer uma mudança? Porque é o seguinte, imagina um grande um grande terreno cheio de mato. Não tem nada, só tem uma estradinha. Essa é a estrada que você tá caminhando. O resto tudo é mato. Isso é nosso cérebro. Vamos colocar assim bem de forma didática. Tudo era mato. E aí, você tá ali naquele trieirinho só passando nele. Tá. Só que quando você vai mudar, você tem que criar um novo trieiro. E aí você vai... Como você vai abrir um mato no meio daquele terreno, você vai abrir um mato. Você vai ter que ir passando. Vai ter que ir fazendo. Só que quando você começa a colocar na sua mente o que você quer, que é justamente o que a gente fala, mentalizar, visualizar, ficar vendo, colocar sua mente pra ver aquilo, ficar visualizando o que você quer, você já tá criando um caminho. E ele fala assim, é pra cá. Inclusive ele vai falando pra você quando você começa a dizer,
é isso que mesmo? Tá certo? Você começa a ter uma conversa Você tá mais errado, poderosa. você tá deixando ali de lado. Exatamente. É isso Você tá me mesmo que a gente pensou? acostumando. Tipo, é isso mesmo que você tá visualizando? É isso Exato. mesmo que tá lá no futuro? Então, somente começa a te ajudar a olhar pra isso. Sabe? Então, é você usar o poder da mente. É fácil Usar. fazer essa mudança? Não é nem pra quem faz isso todo dia. Então, assim, é a mesma coisa pra quem tá começando. Mas se você tomar consciência disso, e aí você, né, olhar e começar a buscar. Tá, em cima, agora eu não lembro que fez esse estudo, pode variar aí de 60 a 90 dias para você ter o hábito de uma mudança na sua vida, tá? Então não é igual o Arlen falou aqui pra gente, é simplesmente pegar em 3, 7 dias, né? Eu vou fazer A média é aquela mudança. 66 dias. Ah, É porque eles fizeram um estudo que tem. É porque, assim, cada pessoa é única e diferente. por isso que ele colocou ainda de Isso. 60, tem uns ainda que fala de 60 a Mas 120 você pode procurar, dias. inclusive, tem um livro que eu indico, que é A Única Coisa. E esse livro é fantástico. Porque, Fantástico. É Inside, muito bom. Eu lembrei dele agora, mas tem outros lugares que tá o estudo. Mas lá dentro dele tem esse estudo. E tem gente que levou 300 dias. Pai Rico, Pai Pobre tem falando sobre. Então, assim, tem gente que leva 300 dias, tem gente que leva 200 dias. Então, quer dizer, o que isso significa? Que você tem que se conhecer. Porque daqui a pouco você não é a pessoa que leva 30 dias, você não é a pessoa que leva 66, então esses números não servem. O que serve pra você entender Serve pra, é isso. tipo assim, pra basear quem não ainda conhece esse universo, né? Como a gente ainda tem gente que assiste. Pra você ter uma ideia, eu tô há 6 meses correndo todos os dias. Mínimo 6 quilômetros que eu tô agora. Mínimo 6 quilômetros, correndo todos os dias, 6 meses. E o que acontece com isso, né? Tem coisas que eu não acostumei. Tem 6 meses. Não é uma coisa que eu simplesmente falo assim, é só ir lá e fazer, entende? Não. Às vezes eu tenho que me esforçar. Às vezes não. Eu tenho que me esforçar. Então, assim, Na não verdade, é um hábito que pra mim já é mais gostoso, assim, tipo, é satisfatório. Eu não consigo ficar sem, Uhum. só que eu tenho que exige um esforço. Então, quer dizer, por exemplo, eu tenho 8 anos, eu acordo 4:30 da manhã. Até hoje eu não gosto. E eu acho que eu nunca vou gostar. Por que o Só que eu hábito? entendi. Por que o hábito de acordar é esse horário? Por quê? Esse é um outro assunto, hein? Tá, não vamos aprofundar. Tá, não, mas vamos lá, ó. Então, que eu tô só pra fechar esse do hábito. Quando você se entende, o que você faz? Você não se cobra nesse sentido, mas não sei, eu tentei, falaram pra mim que era 66 dias, deu 66 dias e mudei. Não, meu filho, você tem que entender você. Não é sobre o que as pessoas estão falando. Isso é só uma pesquisa. E, A maioria, não são com todos. exato. Então, Não é mas pesquisa. tem gente que vai levar uma semana. Tem gente que pega o hábito em uma semana. Tem gente que Mas o leva que é importante? um ano Por exemplo, inteiro e ainda não pega o hábito. se é importante pro que você quer, pro seu objetivo, você transforma isso numa constância. Exato. Então, quer dizer, resumindo tudo aquilo, ó, persistência, tudo que você falou, usa uma palavra chamada constância. Porque por mais que você não faça bem feito, às vezes não vai sair da forma que você quer, às vezes não vai sair o resultado, só que o fato de você fazer aquilo repetidamente vai te dar o resultado no final. Agora imagina, eu tô aqui com 1.000 quilômetros rodado nesse tempo. Imagina se eu estivesse fazendo isso todos os dias e, sei lá, aplicando R$1.000 ou todos os dias numa aplicação, ou sei lá, quantos mil, 100 mil reais, o que for, quanto seria agora, no exato momento, entende? É muito dinheiro, né? Não, e aí é um montante, porque a gente, lá na frente... Porque a pessoa só quer mensurar o agora. Agora, então, aí é onde entra, o prazo curtista. Exato. Imediatista da gente, que a gente, tipo assim, mas nossa, vai demorar até aquilo. Mas o resultado que é bom, ele nunca vai ser da noite pro dia. Porque se fosse assim, a gente pode plantar semente de massa hoje e comer ela amanhã. Mas não é assim que funciona. Não mesmo, né? Né? Ia ser muito mais simples, mas infelizmente não é. Igual, por exemplo, construir um corpo que você deseja, não é de um dia pro outro. Exato. Construir uma mentalidade mais forte, uma mente mais forte. Uma liderança mais certa. E quando eu trago isso Constante. como uma extensão da minha vida, e aí eu começo a desfrutar disso, independente da fase que eu tô, e eu começo a entender o conhecimento,
Aí fica mais leve. Aí que fica mais fácil. Mas fica mais gostoso, inclusive. Porque você tá desfrutando, mesmo que não é naquele momento que você deseja. Que é aquela fase que você quer chegar. Que é aquilo que você tá fazendo, que é pra onde você tá indo. Então, entender que a fase não sou eu. E que eu também eu preciso desfrutar daquele momento. Ah, Will, mas eu tô arrebentado, tô lá no fundo do poço, como que eu aproveito? Filho, você acordou? Você tem um lugar ainda pra dormir, que você tá dormindo, tem um teto? Começa a pensar nessas coisas. Aí você vai começar a sentir grato, e aí esse sentimento vai te levar Nesse para assunto que você acabou de falar, eu acho interessante. Eu também fiz a mesma coisa. Não criei os 3, mas criei quais são as minhas dificuldades, a lista com as minhas principais dificuldades, o que eu desejaria no período aí de 1, 5 e 10 anos. Eu criei essa lista e simplesmente guardei. Só que nessa lista, eu pegava ela todo ano. E no primeiro ano eu vi que fazia sentido eu ver ela todos os dias. Por quê? Eu conseguiria cumprir mais facilmente os meus objetivos. Porque eu idealizei aquilo, falei assim, faz sentido? Será que não está na hora de eu mudar essa lista? Porque tem muita gente que tem essa crença. Ah, eu criei aquilo, eu tenho que morrer com aquilo. Não, isso não faz sentido para você. Mas lembra, para fazer sentido, você tem que criar os objetivos e, entre outras coisas que estão em volta de você, como família, amigos e tudo. Amizade muda? Muda. Família muda? Não. Então, opa, mas você consegue mudar a mentalidade da família? Você já conseguiu? Eu consegui saber que não é eu que tenho que mudar. Pronto, é isso. Falou tudo. Eu resumi o que eu ia explicar aqui. Porque muitas das pessoas falam assim, eu não consigo, é que as pessoas que estão comigo, a minha esposa, E nem os meus responsabilidade pais... Exato. Meus pais, eles não me apoiam, não estão comigo no projeto. Gente, eu sou uma prova viva disso. Eu não tinha aprovação, pelo contrário, eu tinha falando, me criticando, falando, cara, mas ser empresário é difícil, e não sei o que e tal. Mentor, você ser mentor, você vai só escutar problema, só problema. Não vejo assim. Ser empresário, eu vou ajudar as pessoas que estão comigo, a minha equipe, eu vou ajudar pessoas que precisam de soluções. Mentor, eu estou aprendendo com elas e ajudando elas a edificar o negócio. Viu a diferença? Gente que te leva para o negativo e a forma que eu penso é a mesma coisa que isso serve até como uma dica. A forma que você pega e pensa é o que te modela. Claro, além disso também eu modelo algumas pessoas que você citou isso no início. Eu leio livros de autores, vejo alguns... Como que chama quando vai contar a história? Não, contar a história, por exemplo, igual o Silvio Santos vai contar a história. Um vídeo lá, tá. eu esqueci o Sim, nome. biografia. Certinho. Biografia. Eu pego a biografia, vejo o que ele passou. Eu gosto de conhecer a história. Voltando agora na questão dessa cartinha que eu fiz, eu analisei e falei assim, caramba, eu fiz aquele déjà vu de 10 anos, eu falei assim, estou muito melhor do que eu imaginava. Por mais que quando eu estou passando momentos difíceis, eu vejo aquilo e falo assim, não vim do nada, sei que isso me agrega muito e eu consigo passar dessa etapa. Então hoje eu uso ela muito, essa carta, até hoje, que eu sempre estou renovando, mas eu uso nos meus momentos difíceis. Que é aqueles momentos que, caramba, o que é a próxima? O que eu tenho que fazer? Que é onde que você conversa com outro, conversa com os meus mentores, conversa com os meus mentorados, troca ideia com amigos, e você não sabe aonde que você tem que ir. Qual caminho que eu tenho que seguir agora? Estou num ponto que não dá. Aí eu faço essa autoanálise vendo de onde eu vi. É o famoso, para você que está assistindo que tem um ego alto, fala que não tem ego, mas você tem, chegando num ponto que tem momentos que você tem que ir, isso é líder, consegue fazer isso. Existir de certas situações, pensando em você,
claro, ajudando quem tá com você também. Porque eu sei que grandes empresários aí, e pequenos principalmente, que os que mais sofrem são os pequenos e médios empresários, a maior dificuldade que todas as mentorias que eu já participei, que eu já fiz, cara, eu não consigo organizar a minha equipe. Eu acredito que você já escutou isso pra caramba também. Já implantei processo, já passou um aqui que me ensinou processo, mas não sei o que e tal. É onde que hoje eu entro pra ajudar a pessoa a entender o que ela está errando. Você também está fazendo isso. A edificar essa pessoa. E precisa ser dono de negócio? Edificar é o assunto que a gente está falando aqui o tempo todo, dando dicas. Que são coisas simples, só que tem que ser. Tudo resume a isso. Que não é fácil, né? Não mesmo. Se fosse, é também fácil, não era, né? é fácil Se fosse, fazer isso. não era pra aquilo. quem faz, né? O resultado não é pra qualquer um. Igual, por exemplo, se fosse fácil, Resultado não é pra todo qualquer mundo tinha resultado. Todo mundo tinha. Tudo tá Porque disponível. todo mundo quer mensurar por dinheiro. Todo mundo era rico. Mas não é só isso. Vou pensar bem. Você precisa agora pro seu próximo passo. Hoje sim. E Há 10 anos. 10 não. Vamos colocar mas 20 quando eu anos falo assim, atrás. tudo disponível, não só questão de conhecimento. coisas de graça, não. Tô falando assim, hoje, o que você precisar, se você precisar de algo específico, você vai lá, tem um curso que você consegue fazer. Ah, se você precisa de alguma coisa, tem uma mentoria, tem. Então, assim, o que eu falo disponível pra gente hoje, que a gente sabe qualquer coisa que eu preciso dar um passo, ou que eu preciso de um resultado, tá disponível. Exato. E aí, só que isso é pra todo mundo? Não é. Por quê? É pra todo mundo, só que. Porque não é todo mundo que vai pagar o preço. Exato. Entendeu? Então, assim, ó, eu tenho um mastermind que eu. E assim, as estratégias estão todas jogadas assim na mesa. E ele, inclusive, mentores pegam e falam assim: todo mundo aqui que vai Fazer e executar. não vão pagar o preço. Tudo aqui, ó. Tudo que vocês precisam tá aqui. Na mesa. E aí? Então, meia dúzia que vão pagar, vão parar agora, vão passar, atravessar a noite, vão focar, vão parar de fazer várias coisas pra implantar isso aqui. Porque aí os caras que aí quer o resultado. E, na verdade, quando a gente entra numa mentoria dessa, no Mastermind, é porque a gente quer o resultado do que as pessoas estão tendo, ou que outras pessoas quer ir além, digamos assim, né? Quer ir mais pro próximo nível. Só que se você não estiver disposto e saber que vai dar mais trabalho, vai ter mais coisa pra fazer, não é melhor nem Uma dúvida, Arlen, então, a respeito desse assunto. A gente está falando muito aqui sobre a liderança, tudo mais, mas tem gente que se pergunta, é contínuo isso? Quando que vai ter um fim? Quando que tudo vai dar certo? Eu não vou precisar trabalhar. Tem gente que pensa assim. Me perguntar, cara, mas você sempre vai trabalhar? Eu vou deixar você responder, mas eu também quero responder. Uhum. Volta a pergunta. Sempre vai ter continuidade? Nunca vai ter um fim? Eu nunca vou zerar o jogo? Ficou fácil o entendimento? Vou reformular aqui pra te perguntar e ter a certeza que é a pergunta. Beleza. Se todo esse processo que a gente faz de trabalho, né? Porque como a gente falou constância, então é constante. Sim, constante. Se em algum momento vai ter um fim, né? Exato. Então, eu vou responder por mim. Eu acho que tem um fim. Morrer. Exato. Mas então. Só que vem uma outra coisa que é, hoje eu não trabalho. Eu faço o que eu gosto. Então a gente deve pensar parecido. Porque, ó, o que eu vejo hoje? Não existe um fim, né? No seu final, claro. Mas quando você começa a justamente estender isso à sua vida, fazer as coisas que faz sentido, um propósito, quando você começa a ter toda essa situação, já não é mais trabalho. Então, quer dizer, será que trabalho? Pensando assim? Levando pra esse lado, sim. Entendeu? Eu não tinha pensado dessa forma, mas sim. Então, pensa bem. Então, quer dizer, existe um fim. Talvez é a maneira como eu olho, é meu viés, é minha percepção. Então, eu gosto de falar muito, muito sobre isso. Por exemplo, às vezes a pessoa tá com uma percepção sobre
X. Se ela mudar um pouquinho, ela vai ter uma nova percepção, certo? Se eu mudar 3 milímetros aqui, ó, eu já mudo a percepção total. Já é uma nova coisa. Então, quando eu olho para a mesma coisa e muda a percepção, talvez eu já tenha um novo resultado sobre aquilo. Então, olhando para o trabalho não ter fim, talvez pensando assim, nunca vou parar de trabalhar, mas talvez isso não vai virar mais, não é mais trabalho. Chega num ponto que não é trabalho. Um ponto que não é trabalho. Quanto que é um trabalho pra você hoje? Só tô fazendo pergunta top. Quando é trabalho, mas essa pergunta aí foi boa, porque me deu aqui pensar. Vou responder então. Pra mim, Responde, quando você. que é um trabalho? Quando eu pego um novo desafio que, por mais que eu entenda a base dele, eu tenho que me desafiar a ter mais conhecimento, buscar mais coisas pra entender. Quer um exemplo? Dá um exemplo e já fala assim, ó, explica a sua pergunta no sentido do trabalho. Porque o que me veio assim, quando a gente fala da palavra trabalho, o significado desse. Você tá fazendo uma pergunta que não é o Tá significado ligando da ao trabalho a tempo. O que é uma. Por exemplo, a gente tá falando que a gente faz o que gosta, então acaba não sendo um trabalho. Beleza. Mas no significado do trabalho, tá? Significado do trabalho, tá? E ao mesmo tempo que com a sua resposta, que você não trabalha, você faz o que você gosta, então acaba não sendo um trabalho. Beleza. Quando que é um trabalho pra você? Eu sei que o Arlen é amante de desafios. Eu já sei, já entendi o seu perfil. Assim como o Juan também é amante de desafios. Quando que é um trabalho pra mim, gente? Um trabalho pra mim é quando eu vou pegar, assumir um novo desafio. Exemplo, este daqui. Que aí eu tenho que buscar novos conhecimentos, buscar novas informações. Só que eu já consegui treinar minha mente que esse trabalho, ele em prazo de 1 mês no máximo, ele não é um trabalho. Entendeu? Essa é a diferença. Então ele deixa de ser um trabalho e fica uma coisa prazerosa. Eu gosto de fazer. Aí vai ter gente que vai ainda me questionar. Poxa, Juan, mas você parou, você ficou 1 mês. Não, foi uma pausa para me replanejar. Porque como a gente disse, como eu disse também, eu sou perfeccionista, eu queria aprimorar. E colocar uma pessoa que conseguiria agregar mais ainda informação. E aí é onde que entrou esse garoto. É muito, eu fiquei curioso aqui, pesquisei aqui agora. É sério, porque, tipo, quando você perguntou, me veio também o significado da palavra Sim, trabalho. E que é não o trabalho? trabalho como a gente tá falando, por exemplo, porque eu entendi sua pergunta. Certo? Mas para ficar claro em relação ao trabalho, aí me deu curiosidade de falar assim, qual que é o significado da palavra trabalho? Tem duas coisas. Eu acho que é legal, porque esse aqui eu nunca tinha visto, ó. Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Então, quer dizer, se a gente for olhar assim, todo o trabalho é justamente isso. fim É um aí. projeto, um desafio que você pegou, isso é um trabalho determinado, uma atividade que você ali tá fazendo porque tem um determinado fim, né? Só que aí tem uma outra coisa aqui que é assim, ó, atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Isso é o trabalho, digamos assim, esse é um trabalho. Caramba! Entendeu? Esse aí, eu tinha visto já no dicionário, mas eu li só a primeira frase. Essa eu não tinha visto. Então, só que esse trabalho é o da maioria. Esse é o que a maioria pensa como nome trabalho, entende? Se Sim, a gente for pensar bem. a segunda frase. É, porque é um trabalho, é uma profissão que estão ali regular, porque é o que tá, às vezes, busca por querer estabilidade, é remunerada ou assalariada, então esse é o significado do trabalho, a maioria, né? Mas esse primeiro aqui, eu não sei se esse aqui é novo e tal, eu nunca tinha visto essa primeira parte, essa segunda eu já sabia. A primeira Primeiro parte você eu já tinha então, visto já. então assim, interessante isso, né? Bacana. Mas Pegar. eu acho que nessa palavra aqui de, né, você falou, faz muito sentido. E às vezes é porque a gente fica tudo ali no mesmo sentido de Igual você eu falei. fazer coisas É que... um trabalho porque você tá se desafiando, você tá pegando, adquirindo Vou te conhecimento. perguntar assim, ó, os mentorados, como seria estender sua vida? Entender seu trabalho, sua casa, ser uma extensão, né? O seu trabalho ser uma extensão da sua casa. Como seria se seu trabalho fosse uma extensão da sua casa? Porque até o momento quando você separa isso, existe tem um horário para ir embora, tem não sei o quê, Sim. tem horário para ir, tem horário... Mas quando você se estende, existe uma diferença muito grande.
Eu falo isso hoje porque meu Eu trabalho... não entendi a pergunta, não. Não? Eu tô me Entendeu, não? boiando ainda. Estender é A aquilo que a gente extensão- falou lá atrás. Que é tipo assim, ó. Existe vida pessoal e vida profissional. Ok, Tá? Extensão não existe vida pessoal e profissional. Existe a sua vida. exato. Entendeu? Aí o que é estender o trabalho? É tipo, eu não preciso estar em casa e não trabalhar. Eu tô no meu trabalho, não significa que eu não posso ser quem eu sou ali, ou tem que ser um profissional. Ou eu sou eu Entendi. ali na minha identidade, nos meus valores. Isso aí, querendo ou não, existem várias teorias. Tem pessoas que falam que tem que ter o horário certinho para as coisas e vai ter teorias que vai falar, não. Não é, assim, o que eu tô querendo dizer que é eu- o seguinte. Ah, Só pra segue. você pegar isso aí que você tá falando e eu quero falar assim, ó. Faz diferença pra você se você tiver se você tá em casa. Negativo. Negativo. Entendeu? Não faz diferença. Se eu tô em casa, eu faço mentoria de lá. Não tem problema nenhum. Se eu tô lá e então horário, eu prefiro ficar lá porque eu já saio. Às vezes eu saio tarde, eu já saio, eu quero ficar ali, eu já quero. Eu tá. Entra detalhes, né, nessa correlação que você tá falando, que é ambientação, porque cada coisa que você faz, você tem que estar propício àquilo. Sim, Beleza? com certeza. Não é sobre isso aí, é dentro de cada segmento, da área de coisas, Claro. você faz. Mas o que eu tô falando, assim, é o pensamento, a forma como você pensa sobre aquilo. Porque quando você tem uma separação, e aí você às vezes deixa de fazer algo porque, não, vou. Eu lembrei até um negócio. Igual, por exemplo, muitas pessoas falam: ah, eu vou tirar férias pra ficar. Pra mim esquecer do trabalho. Você tira férias? Eu viajo. Falar tirar férias tipo assim, é um termo, tá? Igual eu falei que eu tirei férias mês passado. Mas não tem como você tirar férias. Por quê? Você tira férias de uma coisa que você gosta? Beleza. Eu viajei pra buscar novas ideias. Pra ter novos sentimentos, novas emoções que eu conseguiria trazer pro que eu tô vivendo. Aí sim. Aí fez sentido. Caso ao contrário, não tirei férias. E, no entanto, que chegou aí lá naquele ponto que, poxa, tô aqui e tal, não tô pensando no trabalho? Trabalho não. Pensando o que eu tenho de desafio que eu possa aprimorar. Aí você começa observando uma coisa aqui, outra aqui. Opa, esse aqui eu acho que consegue agregar ali. Consigo fazer isso com fulano. Chamo isso de lifestyle, que assim, Lifestyle. consegui hoje, sempre sonhei com isso, né, de ter uma liberdade geográfica, etc. Então, hoje, a gente fica assim, ó, cara, eu posso estar aqui e posso estar em qualquer outro lugar que tudo vai acontecer do mesmo jeito. Então, isso sempre foi um sonho, assim, sabe? Independente de qualquer coisa. Tem vezes que você vai precisar se dedicar mais, às vezes a gente tá num lugar, tipo assim, lá no litoral que a gente gosta, num lugar. Às vezes eu vou ficar 2 dias trabalhando. Tô lá naquele lugar, naquele ambiente. A hora que terminar, eu já tô lá. Exato. A minha família tá ali, tá todo mundo ali, a gente tá ao mesmo tempo curtindo. Então não tem Mesmo essas você tá ali independências, curtindo, exatamente. você consegue também Então, fazer. Eu tirei da você minha, precisa. da minha vida a regra de tipo, de vez em quando que eu faço isso. É igual final de semana, igual segunda, sábado ou domingo. É tudo igual. Então, por exemplo, eu trabalho mais nos finais de semana. E a minha segunda-feira, geralmente eu tiro pra ser um descanso, às vezes quando eu preciso fazer alguma coisa, mas geralmente. Mas eu modelei minha mente pra pensar que todos os dias é igual. Por que eu fiz isso? É justamente pra não ter separação. Porque a separação foi criada por nós mesmos, foi criada pelas pessoas. Mas essa separação me atrapalhava por quê? Porque eu não queria mais viver o final de semana como como eu vivia antes. E uma outra questão quando fala separa o trabalho de casa, é usado muito esse termo. Problemas. Eu coloco isso. Tem problema no trabalho, que nada é mil maravilha, eu não levo pra casa e vice-versa. Só. Ah, mas o que tá acontecendo na empresa e tal? Tem como você separar? Não. Independente se você é o empreendedor ou você é o colaborador. Uhum. Não tem como. Gente. Eu fui ver o tempo aqui, infelizmente.
O Isso papo tá aconteceu. muito bom, né? Passou pra caramba, estouramos muito tempo. Enfim. Foi um papo muito bom, Foi bacana. bom pra você? Ai, foi uma maravilha. Foi ótimo pra mim, viu? Eu Foi uma gostei maravilha. muito e parabéns. Eu acho que, tipo assim, a troca dessas informações agrega muito. Sim. Uma das coisas que eu vi que eu gosto muito de ensinar é por isso. Eu aprendo muito também. E aí, espero que vocês que estão aí de casa também, ou onde estiver assistindo a gente, gostou, se não gostou ou gostou, deixa o seu like. Faz uma ação. Gostou, não gostou, faz a ação. Faz essa ação, se inscreve. Gostou, não gostou? Além disso também, se você quer um tema, se como nosso amigo aqui deixou vários temas em aberto, eu contei que foi 4 a 5 mais ou menos. Se você quer saber mais sobre esse tipo de assunto, sobre esse conteúdo, coloca aí embaixo na descrição não, Comentários. nos comentários, meu Deus do céu. Coloca aí no comentário o que vocês querem saber mais. Se não gostou, dê feedbacks. Eu sou aberto muito pra questão lá, ele, né? Mas enfim, a feedbacks. O Arlen também. A gente ama isso. Quer fazer o melhor possível. Mas a gente precisa também saber o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando. E claro, sempre vai estar respondendo assim que possível. Com certeza. Palavras finais, porque só lembrando vocês, geralmente esse programa ele vai ser de 1 hora a 1h30 e nós já estamos com mais de 2 horas. É mesmo? Nem vi. Mesmo. Então, mas como é o início, então... Ele Faz tinha parte. que ser um pouquinho a mais mesmo. Porque a gente teve que explicar, né, o projeto. Depois entrou no conteúdo. Ó, eu fiquei muito aqui com... que acontece muito com as pessoas, isso... Tem que ficar lembrando isso o tempo todo, então eu vou deixar isso como um final, que o que você está vivendo hoje não é quem você é e nem é o que vai acontecer na sua vida, né? É uma fase. Então, independente se você tá com desafios, independente se você está no momento que tá bacana, entenda que para quem tá no desafio, isso vai passar, né? E para quem tá no momento bom, mantenha firme, continua, porque esse momento também vai passar. Então, fase não é o fim. Então, eu criei um hack na minha mente que é isso. Né? Fase não é o fim. Fase não me representa. Nunca vai me representar. O que eu estou falando aqui agora, só esse momento. A hora que acabar aqui, acabou. Já vamos pro próxima fase. E é isso. Parabéns. Cara, Obrigado, eu tô muito honrado por Deus ter colocado você no meu caminho e topar esses desafios também aí. Eu acho que é muito bacana. Você que tá assistindo aí também, agradeço a audiência de vocês. Enfim, ele já falou tudo. Volto a falar também a questão que a gente sempre vai estar colocando aí no nosso Instagram a respeito de dicas para vocês, entretenimento não, né? Porque nós não somos canais de entretenimento. Nós somos canais de informações para você ativar e usar na sua vida, tá? Agradecer mais uma vez e apresentar agora o projeto final, que nunca é final. Nós vamos definir a data certinho, tanto eu e o Arlen. A gente quer trazer o programa toda semana, pelo menos uma vez de início, se a gente se organizar. Acredito que será toda quarta, mas a gente vai definir ainda, vai passar. Só lembrando que quem vai assistir agora, segue lá o Instagram, a informação vai ser colocada lá no nosso Instagram. Treino Sucesso, tá até na tela, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Coração mesmo. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado. No próximo programa a gente vai ter entrevistados, que vamos soltar esse entrevistado. Só que aí vai ser diferente. Não vai ser eu que vou entrevistar esse garoto, ele vai estar aqui do meu lado. Melhor são as perguntas do que são as respostas. Mas você viu, cara? É simples. É tipo assim, a gente Perguntar é bom demais. não só pergunta, Sim, a gente interage. com certeza. Gente, Abraço. muito obrigado a todos. Até mais.